Oi, boa noite. Boa noite. Vamos ver hoje no Repórter Brasil. A maioria do Supremo Tribunal Federal decide acabar com o foro privilegiado para crimes comuns praticados por parlamentares e ministros. As Nações Unidas divulgam um estudo inédito sobre a violência contra a mulher no Nordeste. Salvador, Natal e Fortaleza lideram o ranking. Conheça os principais pontos da nova proposta do governo para a reforma da Previdência. Saiba como aproveitar as ofertas da Black Friday sem se endividar. Na série Vida em Transformação, veja a dificuldade das pessoas trans em assumir a identidade de gênero e como elas encaram o preconceito. Eu lembro até hoje, claramente, que uma professora no Departamento de Educação de Universidade Pública, disse a mim que pessoas do meu tipinho nunca devem estar dentro da universidade. E ainda, crianças viram super-heróis na luta contra o câncer. De Brasília e com emissoras públicas de todo o país, começa agora o Repórter Brasil. O Supremo Tribunal Federal votou hoje pelo fim do foro privilegiado para crimes comuns praticados por parlamentares e ministros. A repórter Mariana Jungmann acompanhou o julgamento e tem os detalhes ao vivo para a gente. Oi, Mariana, boa noite. Oi, Catiúcia, boa noite. Pois é, 8 ministros do Supremo já declararam seus votos a favor de restringir aí esse foro por prerrogativa de função, como é o nome técnico do foro que a gente chama privilegiado. Eles entendem que esse foro deve ser restrito a atos que sejam cometidos no exercício do mandato e em decorrência deles. Apesar disso, a gente não deve ter ainda hoje um resultado oficial desse julgamento, porque o ministro Dias Toffoli pediu mais prazo para analisar esse caso. Ele acha que é preciso ver bem quais são as consequências dessa decisão, então ele pediu vistas do processo e isso significa então que o processo só vai ser concluído posteriormente, quando o julgamento for retomado, apesar da gente já ter aí a postura da maioria dos ministros. Eles podem ainda mudar o voto então quando esse julgamento for retomado, se assim desejarem. Mas ao longo do dia, vários ministros falaram, se manifestaram sobre isso. Acompanhe esses detalhes na reportagem. O foro privilegiado é o direito que senadores, deputados federais, ministros e presidente têm de serem julgados apenas pelo Supremo Tribunal Federal. Mas depois da votação de hoje, os ministros do STF restringiram o alcance do benefício. Agora serão julgados na corte somente os crimes praticados durante o mandato e que tenham relação com a função. Os crimes comuns, como violência doméstica e homicídios, mesmo que durante o mandato, serão julgados em primeira instância. O ministro Alexandre de Moraes, que em junho interrompeu a discussão para analisar melhor a proposta, discordou em parte. Ele votou para que os crimes comuns também fossem julgados pelo STF. Deputados e senadores, após a diplomação, tem foro, prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal para todas as infrações penais, independentemente de relacionadas ou não com o exercício da função, para todas as infrações penais comuns, da diplomação, a partir da diplomação para frente. A proposta foi apresentada no início deste ano pelo ministro Luiz Roberto Barroso, dentro de uma ação penal contra o prefeito Marquinhos Mendes, de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Desde 2008, o processo relacionado à compra de votos em campanha eleitoral no município já tramitou por diversas instâncias, cada vez que o político mudou de cargo. Para estes casos, o relator propôs que nenhum processo mude de instância quando chegar à última fase do julgamento, evitando atraso na conclusão. O braço direito do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, foi preso hoje pela Polícia Federal em mais uma operação relacionada à Lava Jato. Um empresário que teve contratos com o Estado também foi alvo da ação. Foram presos no início da manhã o ex-chefe da Casa Civil do governo de Sérgio Cabral, Regis Fischner, e o empresário Jorge Sadala. A Operação Cefni é um desdobramento da Calicut, de novembro do ano passado.
O nome em francês significa "é o fim" e é uma referência a um jantar em Paris, onde ex-secretários e empresários usaram guardanapos na cabeça. O episódio ficou conhecido como a farra dos guardanapos. Jorge Sadala, um dos presos de hoje, aparece na imagem. Ele foi sócio de empresas que administraram o serviço poupa-tempo e também foi representante de um banco que fazia empréstimos consignados para servidores públicos. Regis Fischner é suspeito de receber propina no valor de R$1.600.000. Ele também foi suplente de Sérgio Cabral na época em que foi senador. Um dos fundamentos utilizados para o pedido de prisão foi detectado que ele apagou a conta de e-mail que era utilizada para comunicação com diversos outros integrantes da organização criminosa, e isso é um forte indício de que ele esteja tentando se livrar da aplicação da lei penal e se furtar das investigações. Na Operação CFNI, a polícia cumpriu ao todo 5 mandados de prisão, 1 de condução coercitiva e 14 de busca e apreensão. Nessa operação de hoje, nós identificamos a movimentação de 21 milhões de vantagens indevidas. Estamos tentando alcançar outras pessoas ainda da organização criminosa para saber qual foi a causa dos pagamentos e qual foi o motivo que os levou a receber esses recursos. O empresário Fernando Cavendish, ex-dono da Delta Construções, que também manteve contratos com o governo do Rio, foi alvo de uma condução coercitiva, quando a pessoa é levada a prestar depoimento. O Repórter Brasil não conseguiu contato com a defesa dos investigados. Ainda falando sobre Lava Jato no Rio de Janeiro, a Justiça Federal determinou hoje que a ex-primeira-dama Adriana Anselmo volte para a cadeia. Condenada pelo juiz Sérgio Moro a 18 anos em regime fechado, ela estava em prisão domiciliar desde março. A defesa de Adriana informou que vai recorrer ao Superior Tribunal de Justiça pelo fato dela ter filho menor de 12 anos. A Polícia Federal deflagrou hoje uma operação que investiga o desvio de recursos públicos da educação na Bahia. Ex-prefeitos, vereadores, assessores de um deputado federal, servidores públicos e empresários foram presos. As investigações mostram que 3 cooperativas de fachada de um mesmo grupo simulavam concorrência entre elas para vencer licitações na área de transporte escolar. A vencedora contratada de forma irregular motoristas, ou melhor, a vencedora contratava de forma regular motoristas. Ela chegou, inclusive, a firmar contratos com 35 municípios baianos. Nos últimos 7 anos, a organização criminosa desviou pelo menos 45 milhões de reais com as fraudes. Os envolvidos vão responder por peculato, organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva e fraude à licitação. Em Goiás, uma outra operação em 51 cidades desarticulou organizações criminosas que agiam dentro dos presídios e comandavam diversos crimes. Foram 87 mandados de prisão expedidos, sendo que apenas 15 deles foram para pessoas que estavam fora de presídios. A maioria dos investigados já está na prisão, mas eles seriam libertados em breve. A operação é resultado de anos de investigação. A Delegacia Estadual de Repressão às Ações Criminosas iniciou os trabalhos em 2015 e de lá para cá vem fazendo operações para combater ações criminosas dentro dos presídios em parceria com a Polícia Militar e o Ministério Público. Segundo o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do MP, os suspeitos que já estão presos podem ser encaminhados para outros presídios. Isso será avaliado no decorrer dessa fase ostensiva agora da investigação. A polícia não divulgou quantas facções criminosas foram atingidas por essa operação, uma vez que as investigações vão continuar. O que se sabe é que muitas dessas organizações agiam em vários estados e praticavam todo tipo de crime, como roubo, furto, homicídio e tráfico de drogas dentro e fora dos presídios. Segundo o delegado, as ordens de crime saíam dos presídios através de cartas, bilhetes e recados passados por advogados e familiares e também por telefones celulares que entram de forma ilegal no presídio. Pessoas extramuro executavam os crimes, mas é importante ressaltar que alguns crimes, inclusive, são praticados no interior das unidades prisionais. O governo cedeu em alguns pontos e apresentou um novo texto para a reforma da Previdência. Ele é mais enxuto, com menos mudanças na regra atual do que a proposta original. E vem com o objetivo de convencer os deputados a aprovar a matéria ainda neste ano.
A primeira mudança importante é para professores e policiais. Eles não vão perder o regime especial que tem hoje. Fica tudo como está. E a idade para a aposentadoria será a mesma, tanto para homens quanto para mulheres. Professores aos 60 anos e policiais aos 55. Os trabalhadores rurais foram retirados da reforma e continuam com as condições atuais de aposentadoria. Os homens aos 60 anos, as mulheres aos 55, com o mínimo de 15 anos de contribuição. Também foram retiradas as alterações para os benefícios assistenciais a idosos e pessoas com deficiência. O chamado BPC fica como está. O tempo de contribuição mínima para trabalhadores da iniciativa privada caiu de 25 para 15 anos, mas isso só dá direito a 60% do valor da aposentadoria. Já os servidores públicos continuam tendo que contribuir por 25 anos, com direito a 70% do benefício. Tanto o trabalhador do setor público quanto do privado só recebem 100% da aposentadoria se pagarem por 40 anos. Ficou estabelecida uma regra de transição que varia de acordo com o sexo e o setor onde o trabalhador atua. Um ponto não mudou. A idade mínima para aposentadoria está mantida em 65 anos para homens e 62 para mulheres. Essa nova proposta representa 60% de economia aos cofres públicos em relação ao texto original da reforma. Amanhã é a Black Friday, a sexta-feira de descontos generosos no comércio. Tem gente que aguarda a data para antecipar as compras de Natal, mas a publicidade enganosa e o não cumprimento da oferta foram as reclamações mais registradas nas edições anteriores. Por isso, PROCONs de todo o país e a plataforma Reclame Aqui vão fiscalizar os preços e identificar fraudes. Em algumas capitais, as equipes estarão nas ruas, como em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Em 2017, uma das novidades da Black Friday é que mais lojas físicas aderiram às promoções. Até então, os descontos eram dados, em sua maioria, para quem comprava pela internet. Importado dos Estados Unidos, o evento ocorre na última sexta-feira de novembro. Toda promoção é sempre muito bem-vinda, mas é preciso ficar atento quando os descontos são muito atrativos. O consumidor deve sim ficar desconfiado se as vantagens são muitas. Para evitar maiores prejuízos, equipes do PROCON estarão nas ruas de Campo Grande nesta sexta-feira para orientar os consumidores e também receber denúncias de fraudes. Nós estamos com uma equipe monitorando as promoções, verificando se o preço que está sendo oferecido realmente não sofreu nenhum ato ardiloso para aumentar o desconto e esse desconto não ficar ao nível que o consumidor está achando que é. E vamos colocar uma equipe volante e fixa no centro da cidade para atender o consumidor e imediatamente ele tenha ferido o seu direito. Vamos colocar também os fiscais, tanto no centro da cidade, alguns bairros e no shopping, para que o consumidor sinta-se protegido nessa relação de consumo. Panfletos como este serão distribuídos aos consumidores, com as principais orientações. Os fiscais também advertem sobre os cuidados com as compras pela internet. É muito importante que o consumidor verifique que aquele site tem selo de segurança, tem um cadeado de segurança, printe as telas quando for adquirir, faça uma pesquisa se aquele site, no próprio site Reclame Aqui ou no site dos PROCONs, se esse site já não tem reclamação, se municie de todos os documentos possíveis para se garantir uma compra correta, que o produto chega. Lembrando que nas compras não presenciais existe o direito de arrependimento, previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, que é o direito que eu não, ao receber o produto, eu não tenho mais interesse nesse produto, podendo o consumidor devolver esse produto e o fornecedor reembolsar o consumidor da quantia paga. Você pode encontrar mais informações e orientações de segurança sobre a Black Friday no site do PROCON do seu estado. A Black Friday, uma invenção americana, foi adotada pelo comércio brasileiro há cerca de 7 anos. No país com mais de 60 milhões de inadimplentes, o que fazer para que o dia de super promoções não seja, no fim das contas, uma roubada? Assim que deixou o banco onde trabalha, Ana Paula foi logo para as ruas. Ela sabe que amanhã não será uma sexta-feira qualquer. A gente sempre dá uma olhadinha, porque sempre tem alguma coisa que ajuda, né?
Os descontos enchem a vista do consumidor nas ruas e na internet. Em algumas lojas virtuais, o consumidor já conta com os chamados chatbots, aquelas janelinhas em que pode tirar dúvidas com um robô. É uma ferramenta para turbinar as vendas. Se você tiver muito alinhado, se você tiver um atendimento com a equipe de marketing promocional muito alinhadas, todas essas dúvidas que o cliente vai ter antes de comprar, o bot já pode responder. Seja uma crise, seja uma demanda por volume de pedidos, Black Friday, por exemplo, ele está preparado para atender em altas escalas. A Black Friday é uma invenção americana. Ela acontece sempre na sexta-feira, depois do feriado de Ação de Graças. A data já é a mais movimentada do comércio por lá. Ela passou a ser copiada aqui no Brasil há 7 anos. E depois de um longo período de recessão, a expectativa é de que as promoções ajudem o comércio a sair do vermelho. Mas com 61 milhões de brasileiros endividados, segundo a Serasa, como aproveitar as promoções sem transformar desconto em problema? Seja consciente na sua compra, porque isso pode levar você a uma dívida. Assim como pode ser uma oportunidade de você realizar seus sonhos de uma forma mais econômica. Você vai usar o Black Friday para realizar sonhos ou para se endividar? A Marinha da Argentina admitiu hoje pela primeira vez que o submarino Ara San Juan pode ter sido destruído por uma explosão. Familiares dos mais de 40 tripulantes reagiram a esta possibilidade com tristeza e raiva. O choro desconsolado de quem perdeu a esperança. A busca pelo submarino argentino, que desapareceu há 8 dias, continua. Mas os 44 tripulantes dificilmente serão encontrados com vida. Hoje de manhã, o porta-voz da Marinha comunicou a triste notícia. Tudo indica que uma explosão destruiu o Ara San Juan. Num espaço confinado como um submarino, o que temos é uma implosão. Não é o mesmo que uma explosão, onde tem pedaços flutuando no mar. Muitos ainda acreditavam no milagre. Abraçados, de joelhos ou com as mãos levantadas para o céu, pediam a ajuda divina para a mega operação que mobilizou navios, aviões e 4 mil pessoas de mais de 10 países. Ontem, a Marinha avisou que passaria a noite investigando uma anomalia hidroacústica, captada por sensores que foram espalhados sobre a superfície do mar pela Organização Internacional de Energia Atômica, com sede na Áustria. O ruído tinha sido emitido na quarta-feira da semana passada, às 10h30 da manhã, 3 horas depois da última comunicação do submarino com a Terra. Criada para monitorar possíveis testes nucleares nos oceanos, a organização austríaca registrou uma explosão diferente, a 50 quilômetros do lugar onde o submarino estava, antes de desaparecer dos radares. Mataram a meu irmão! Parentes dos tripulantes reagiram à notícia com raiva, sem saber o que provocou a explosão. Eles culpam o Estado pela falta de investimento nas Forças Armadas. Nessas imagens de 2014, a tripulação aparece comemorando a volta do Ara San Juan ao mar. O submarino tinha passado por uma reforma. Como vimos, amanhã tem a chamada Black Friday, o dia dedicado aos descontos. Tudo para atrair o consumidor e alavancar as vendas. E a gente quer saber qual é a sua dica para não comprar por impulso. Lembrar que elas têm outras dívidas também, verificar o cartão se ela está com crédito, né, para fazer essas compras, né, e no impulso. Eu indico a pessoa estabelecer os critérios de necessidade, o que ela acha mais importante comprar naquele momento, fazer uma listinha e comprar, pesquisar nas lojas que tem o melhor valor, qual está mais caro, qual está mais em conta, e é justamente isso. Quer ficar bem informado também pela internet? O Repórter Brasil está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook. Vai lá na nossa página agora e participe do nosso jornal. Faça críticas, sugestões e participe das perguntas do dia. A Joyce Silva, do Recife, respondeu lá no Facebook. Minha dica é que se a pessoa for descontrolada, que nem saia de casa. E a Ida Barbosa, do Rio de Janeiro, disse: tem que deixar o cartão de crédito em casa. Faça como a Joyce e a Ida. Participe das nossas nossas perguntas do dia, facebook.com/Repórter Brasil na rede. Quer ficar bem informado também pela internet? O Repórter Brasil está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook. Vai lá na nossa página agora e participe do nosso jornal. Faça críticas, sugestões e participe das perguntas do dia. A Joyce Silva, do Rio de Janeiro, disse: tem que deixar o cartão de crédito em casa. Faça como a Joyce e a Ida. Participe das nossas perguntas do dia, facebook.com/Repórter Brasil na rede.
A seguir, a série de reportagens especiais Vida em Transformação trata hoje da exclusão que transexuais enfrentam. E ainda conheça o projeto que transforma crianças em super-heróis. Voltamos em 2 minutos.